Olá, gente querida! Hoje é o dia 1º de janeiro, está começando um ano novo, uma nova etapa de nossas vidas. É o dia da confraternização universal, o dia mundial da paz. E na liturgia da Igreja Católica celebramos também o dogma de Maria, Mãe de Deus, Theotokos, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu quero desejar-lhes, neste início de ano, muitas bênçãos, muita paz, prosperidade, a superação da pandemia, famílias unidas, trabalho para todos, dignidade na vida, tudo que você possa supor de belo, de bom, de abençoado. Tudo isso recaia sobre você e sua família. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 2, de 16 a 21. A visita dos pastores a José, Maria e ao menino Jesus. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos concluindo um ano de muitos desafios. O ano de 2020, por muitos anos, vai ficar na nossa memória, no nosso coração, como o ano da pandemia, da Covid-19, o ano de desempregos, o ano das lives, o ano da internet, tantas características, tantos rótulos, tantas etiquetas nós vamos poder colocar neste ano de 2020. Mais ou menos superamos os grandes desafios que o ano de 2020 apresentou, as dificuldades, e estamos começando este ano novo com muita esperança. Apesar de ainda não haver claramente a vacinação com um cronograma estipulado no Brasil, mas mesmo assim abrimos o ano com um sinal de esperança. Na liturgia de hoje, a primeira leitura é um texto antiquíssimo da Bíblia hebraica, é a famosa bênção de Arão, Números capítulo 6. É um dos textos mais antigos da Bíblia. E essa bênção de Arão era a bênção que os sumos sacerdotes davam à Assembleia do povo de Israel na abertura do ano civil de Israel. Há uma festa muito bonita chamada Rosh Hashanah. Rosh significa cabeça, Hashanah, ano. Então, a cabeça do ano, isto é, o início do ano novo.
No início do Ano Novo Judaico, os sacerdotes davam esta bênção ao povo reunido. A bênção na Bíblia é muito semelhante ao significado da palavra shalom. A bênção implica, por exemplo, longevidade, isto é, longos anos de vida. A bênção implica também fecundidade para a família, muitos filhos, uma família grande, larga e abençoada. A bênção supõe também fecundidade e prosperidade. Isto é, recursos materiais suficientes para cada família viver com dignidade, ter o pão de cada dia, poder também ajudar os outros solidariamente. A bênção para o povo de Israel implica também o perdão dos pecados, a justiça social, um relacionamento harmonioso entre os seres humanos, do ser humano com Deus, com a natureza. Este equilíbrio, esta harmonia é o sinal mais profundo da bênção de Deus. É isso também o que o Salmo responsorial da liturgia de hoje nos diz: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, que a sua face resplandeça sobre nós. O sinal mais bonito da bênção de Deus é poder estar em sua presença. E o salmista pede a paz para todas as nações, que todos sejam guiados e governados, fundamentados na justiça e na paz. A harmonia social, a harmonia e o equilíbrio entre os povos, a justiça e a paz, o brilho da face de Deus sobre o povo, a prosperidade, a fecundidade, a longevidade, o perdão dos pecados, a reconciliação, todos estes são elementos importantes daquilo que nós chamamos bênção ou shalom de Deus. O texto da segunda leitura de hoje é do famoso capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, especialmente o versículo 4. Gálatas 4:4 nos fala exatamente da plenitude dos tempos. Isto é, a encarnação, a entrada do menino Deus em nossa história é a plenitude dos tempos. A plenificação da história, a plenificação do relacionamento da humanidade é exatamente a presença amorosa de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que armou sua tenda no meio da humanidade. Estes dias lemos o prólogo do Evangelho de João, ontem, na verdade, capítulo 1, especialmente o versículo 14. O Verbo de Deus se fez carne e veio habitar em nosso meio, armou sua tenda no meio de nós. A encarnação é a presença do Verbo eterno do Pai na história da humanidade, e isso é a plenitude dos tempos. Isto é, a história chega à sua plenitude por causa da presença de Deus no meio dela. Assim também nós somos convidados a plenificar a nossa história onde quer que estejamos, fermentando a presença de Deus nas nossas convivências. E, finalmente, o texto do Evangelho que acabamos de escutar é a visita dos pastores àquela gruta de Belém, ou aquele ambiente tão simples, tão austero, onde o menino Jesus nasceu. Os pastores são as primeiras visitas que Jesus recebe. Eles são pobres,
Mas não somente pobres, os pastores eram considerados gente de segunda categoria, gente impura, exatamente porque eles iam com os rebanhos cada vez mais distante e eles tinham contato com povos pagãos. Além do mais, os pastores tinham uma fama um pouco negativa. Às vezes a fama deles era de roubo de ovelhas, cabritos do rebanho alheio. Portanto, pobres, com fama negativa e impura e com contato com o mundo do paganismo. Pois bem, são estes que por primeiro visitam a Sagrada Família de Nazaré em torno da manjedoura, em torno do menino Jesus. Os pastores, pobres e marginalizados, eles dão testemunho daquilo que eles ouviram sobre o menino. E é bonito perceber essa frase: Maria guarda tudo no seu coração, no silêncio, medita sobre todo esse mistério, muito provavelmente sem compreender tudo com a razão, mas Maria e José têm o critério da fé. Mesmo sem compreender tudo daquilo que o plano de Deus está realizando, Maria e José são pessoas de fé. Leem a história com o olhar de Deus. É ocasião, portanto, no 8º dia, para se fazer a circuncisão do menino. Era o sinal da pertença à aliança, o sinal da pertença ao povo judeu. Pela circuncisão, oficialmente o menino Jesus passa a fazer parte do povo de Israel. E nesse dia também, no 8º dia, ele recebe o seu nome, nome que já foi dado pelo anjo Gabriel antes do nascimento. Ele vai se chamar Yeshua. Yehoshua ou Yeshua significa Deus salva. No nome hebraico, na verdade, está a identidade profunda do Filho de Deus. Toda a vida de Jesus foi Deus salvando. Não houve um único segundo de sua existência que não tenha sido Deus salvando. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos também a Belém com os pastores, presenciar esta cena tão bela, tão tocante, mas sobretudo com os pastores vamos testemunhar aquilo que a misericórdia de Deus fez em nossa história. Se o Antigo Testamento, no livro dos Números, rezava sobre o povo a bênção de Arão, para nós a verdadeira e única bênção é Jesus Cristo. O Deus menino na manjedoura é a grande bênção para a humanidade inteira. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.